Olá turma, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de português, hoje terça-feira, dia 5 de maio de 2020. Bom pessoal, até ontem vocês tiveram dois trabalhos para entregar, certo? Sobre o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de gramática, gênero e número do substantivo, tanto o resumo quanto as questões, certo? Eu quero dizer que eu gostei, né, da maioria dos trabalhos, apesar de que tem alguns que ainda precisa dar uma melhorada, tá? Tem alguns aí que colocaram o resumo de qualquer jeito, tem uns aí que não fez todas as questões, enfim, são probleminhas aí que dá para consertar, certo? Eu vou conversar com cada um individualmente. Cada um que tem esses problemas aí individualmente, certo? O assunto da videoaula de hoje é sobre flexão dos gêneros dos substantivos. Mais precisamente o que está no capítulo 6 do livro de vocês, gênero do substantivo. Aqui ó, capítulo 6, certo? É uma videoaula aí para reforçar os conceitos que vocês adquiriram, que vocês tiveram estudando o capítulo 6 para fazer o resumo e para responder as questões. Então é mais aí uma videoaula para reforçar o conhecimento de vocês sobre gênero do substantivo, ok? Como eu falei, compreender esse assunto, né? Compreender melhor esse assunto, tendo em vista que vocês já começaram a estudar ele. O material de apoio, como eu acabei de mostrar no livro, páginas 67 a 79. Ok, pessoal? Desafio do dia, que tem tudo a ver com o tema da aula de hoje. Qual é o masculino de formiga? Entendeu? É formigo? É formigão? Ou é formiga mesmo? Três alternativas aí, uma das três está correta. Responda no final da videoaula da resposta, certo? Bom pessoal, a gente inicia a nossa videoaula com o seguinte conceito, né? Em português, os substantivos podem ser de gênero masculino ou de gênero feminino. Isso aqui é uma regra geral, tá? Masculino ou feminino. Esses são os dois gêneros da língua portuguesa. Ou é masculino ou é feminino, certo? Exemplo. Livro. Livro é um substantivo masculino. Eu não posso dizer a livro. Eu vou comprar uma livro. Não. É masculino, então só aceita o artigo o. O artigo masculino o ou o indefinido o livro ou um livro, mas tem que ser no masculino. Caneta é um substantivo feminino, por isso que tem um artigo feminino aqui atrás, ó, a caneta. Me presta bem teu caneta. Não, ninguém vai falar assim, né? Ninguém deve falar assim, porque caneta é feminino, então você deve construir a frase respeitando esse gênero, certo? Me preste a sua caneta. Eu tenho uma caneta. Esta é a caneta, sempre no feminino, tá? Giz é um substantivo masculino. A gente diz um giz, certo? Borracha, feminino. Substantivo feminino, uma borracha, certo? Masculino, feminino, esses são os dois gêneros da língua portuguesa de modo geral, tá? Uma regra bem geral aqui para vocês. Repare, o substantivo é masculino quando aceita o artigo o ou como vocês viram aqui, ó, um giz, e é feminino quando aceita o artigo a ou a caneta, uma borracha, certo? Muito bem. Agora vem a classificação do gênero do substantivo. Tá, pessoal? Olha só. Existem dois tipos de gênero de substantivo. Dois. Biforme e uniforme.
Tá? Existe o gênero biforme, existe o gênero uniforme. O gênero biforme nada mais é do que isso aqui, ó, que eu acabei de falar para vocês. Biforme, duas formas, masculino, feminino. São substantivos que apresentam duas formas. Uma para o masculino, que admite o artigo O, e outra para o feminino, que admite o artigo A. Aluno é masculino, ou aluno. Aluna é feminino, a aluna. Observe que existe uma palavra para o masculino, aluno, e uma palavra para o feminino, aluna. Duas palavras, biforme, ok? Uniforme é quando existe apenas uma palavra, certo? Tanto para o masculino quanto para o feminino. Por isso que o nome é uniforme. Uni, uma, forme, forma, uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, certo? Essa classificação aqui, ela se divide em três, tá bom? Em três. Os substantivos, eles são uniformes, epicenos, podem ser também sobrecomuns e podem ser também comum de dois gêneros. Vamos ver o que significa cada um deles neste exato segundo. Bom, pessoal, os substantivos comuns de dois gêneros são substantivos que apresentam uma só forma para o masculino e também para o feminino, tá? Uma só palavra, tanto para o masculino quanto para o feminino. Como é que eu vou saber diferenciar se ela é masculina ou se é feminina, professor? Olha só, a distinção, né, a diferenciação se dá através do artigo, adjetivo ou pronome. Então aqui tem alguns exemplos, olha só. O motorista, a motorista. Observe, o substantivo motorista, ele é comum de dois gêneros. Por quê? Porque motorista pode ser homem ou pode ser mulher. Uma palavra só, motorista, designa homem ou mulher. Homem ou mulher, um dos dois. Como é que eu vou saber se motorista é homem ou mulher? Agora entra o artigo, o adjetivo ou o pronome. O motorista, eu sei que é um homem, uma pessoa do sexo masculino. Por quê? Por causa do artigo. Ó. A motorista, eu sei que é uma mulher, é uma pessoa do sexo feminino. Por quê? Por causa do artigo. A motorista. Então, comum de dois gêneros. Uma palavra pode ser masculino, pode ser feminino. E ele aceita um artigo para o masculino e um artigo para o feminino. O substantivo colega. Colega também é comum de dois gêneros, tá? Porque ele pode aceitar aí tanto o artigo masculino quanto o artigo feminino. E são esses artigos, são esses pronomes ou adjetivos que vão definir, que vão mostrar se a palavra é masculina ou feminina. Bom estudante, boa estudante. Bom estudante, sabemos que ele é masculino. Boa estudante, sabemos que ele é feminino. Comum de dois gêneros, certo? Repórter também é um substantivo comum de dois gêneros. Pode ser um repórter, pode ser uma repórter. Os substantivos sobrecomuns, ele também se refere ao sexo masculino e também ao feminino. Então, também a gente vai ter uma palavra que vai definir, que vai designar tanto o masculino quanto o feminino. Uma palavra só. A diferença dos sobrecomuns para comum de dois gêneros é que o comum de dois gêneros, ele aceita dois artigos, um para o masculino e um para o feminino. Já o sobrecomum só aceita um artigo, só um. Por exemplo, o cônjuge, que é aquela pessoa com quem eu sou casado, certo?
O cônjuge pode ser homem ou mulher, certo? Observe que só aceita um artigo, que é o o. Eu não posso dizer a cônjuge. Eu não posso dizer o criança. É a criança. A criança, a palavra criança, ela já designa tanto menino quanto menina. Então observe que o substantivo sobrecomum só aceita um artigo, certo? E ela designa tanto masculino quanto feminino. A pessoa pode ser ele ou ela. E eu só posso colocar o artigo feminino, a, tá? Olha ali, tem pessoa, olha ali, o pessoa, certo? Não, é a pessoa. A vítima também do mesmo jeito. Vítima é um substantivo sobrecomum, pode ser ele ou ela, pode ser um homem ou uma mulher. A testemunha, certo? Pode ser ele ou ela também, mas só aceita o artigo a. Eu não posso dizer um testemunha ou testemunha. Pode dizer um testemunho. Ele deu um testemunho, mas aí é outra palavra. Testemunho, aí é outra palavra. Testemunha, caso aqui, é um substantivo que nomeia, que designa aquela pessoa que presenciou, que viu, que sabe de alguma coisa. A testemunha. A criatura também é um sobrecomum, pode ser ele ou ela. E o monstro também. Monstro é um substantivo sobrecomum, pode ser ele, pode ser ela. Tá? Olha, ali tem um monstro. Ela é um monstro, certo? Monstro é sempre uma palavra que você vai escrever como se fosse no masculino, mas ela designa tanto o masculino quanto o feminino. Essa é a diferença do sobrecomum para o comum de dois gêneros. Comum de dois gêneros admite os dois artigos. Sobrecomum admite só um artigo. Show de bola? E os epicenos, né, os substantivos epicenos, eles têm um nome, né, é um uniforme, um nome, para se referir ao masculino e ao feminino dos animais, certo? No que se refere ao gênero. Para você saber se esse animal é masculino ou feminino, você tem que acrescentar as palavras macho e fêmea, certo? Então tem muitos animais que são biformes. Por exemplo, leão, leoa. É uma palavra para o masculino, outra para o feminino. São biformes, duas formas. Mas tem muitos animais que só tem uma palavra para designar o masculino e o feminino. Aí são uniformes. Esses substantivos são chamados de uniformes epicenos. Epicenos. E para você saber quem é masculino e quem é feminino, você tem que acrescentar essa palavrinha aqui, ó, macho ou fêmea. Exemplos. O jacaré. Como é que eu sei que esse jacaré é masculino ou é feminino? Eu tenho que colocar isso aqui, ó, a palavra macho ou a palavra fêmea. O jacaré é fêmea. Cobra também é outro substantivo epiceno, porque só a palavra cobra não me diz se ela é macho ou se é fêmea. Eu tenho que falar, é uma cobra macho ou é uma cobra fêmea. Aí sim eu vou saber, essa aqui é uma cobra fêmea, essa aqui é uma cobra macho. Se você é só cobra, também não dá para saber. E já respondendo aqui o nosso desafio, qual é o masculino de formiga, é a letra C. Também formiga. Formiga é um substantivo epiceno, assim como jacaré, assim como cobra, certo? É um substantivo epiceno. Formiga. Como é que eu sei se é macho ou se é fêmea? Da mesma forma que você tem que acrescentar as palavras macho ou fêmea. Então, se ela for fêmea, então é formiga fêmea. Se for macho, é formiga macho. Certo, pessoal? Geralmente, formiga macho, elas são maiores e elas voam. Tá? As formigas fêmeas não voam. Só a única formiga fêmea que voa é a rainha. Tá bom? As formigas machas são maiores e têm asas. Elas voam. As fêmeas não têm asas. Elas não voam. Só a rainha é a única fêmea que voa. Tá? É só uma curiosidade aí
de ciências aqui para vocês. Mas o que importa aqui na nossa videoaula é que formiga tem masculino e se chama formiga macho, ok? Certo, pessoal? Essa videoaula foi mais aí para reforçar o que vocês aprenderam estudando gênero do substantivo, capítulo 6. Professor, depois dessa videoaula eu senti que eu preciso refazer algumas questões. Eu posso aceitar isso. Se vocês quiserem responder novamente algumas questões, vocês podem responder e me enviar até amanhã, quarta-feira, dia 6. Eu vou estar recebendo também ainda os trabalhos até amanhã, caso vocês queiram melhorar tanto o resumo quanto as questões, tá bom? Até amanhã. Amanhã a videoaula vai ser sobre número do substantivo, o capítulo 7. Esse foi sobre o capítulo 6, amanhã vai ser sobre o capítulo 7, número do substantivo. Se vocês quiserem esperar até a videoaula de amanhã para refazer algumas questões também do capítulo 7, podem esperar quarta-feira até às 18 horas ou 6 horas da tarde, como vocês preferirem. Eu vou estar recebendo também o trabalho de vocês. Quem já tiver entregado ontem, segunda-feira, que era o prazo, e não quer mais fazer, tudo bem, mas aí vocês vão perder a chance de fazer um trabalho ainda melhor, ok? Eu vou estar no fórum aqui depois da videoaula de vocês para tirar dúvidas. E como eu disse, a videoaula de amanhã vai ser sobre número do substantivo, capítulo 7. Show de bola? É isso aí. Valeu, galera. Fui!